pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sangue, Suor e Foto, seu podcast sobre fotografia. Hoje, episódio número 13, e eu, Neno, falando aqui de Miami, vou conversar sobre a Sunny 16 Rule, que, traduzindo ao pé da letra, seria a regra do Sol 16. Que, escutando dessa forma, não faz o menor sentido, mas que até o final do episódio vocês vão entender. A Sunny 16 Rule é nada mais, nada menos do que uma técnica que nos ajuda a calcular a melhor exposição, sem termos que usar um fotômetro. Já pensou que legal poder calcular a exposição de cabeça sem ter que usar um fotômetro? Bacana, né? Pois é, fiquem comigo, escutem até o final, não vão embora, que eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Qual a importância dessa regra? Provavelmente todos já vimos ela, já ouvimos falar e talvez nem tenhamos nos dado conta. Isso porque nos dias atuais praticamente todas as câmeras possuem fotômetro, mas antigamente, quando nós usávamos mais filme, ela era muito importante. Inclusive, em praticamente todas as caixinhas de filme, ela vinha impressa. Sempre tinha uma tabelinha lá, falando em dias ensolarados, use abertura tal, com velocidade tal e ISO X. Nos dias atuais, nós usamos muito pouco, mas nem por isso ela é menos importante. Um bom exemplo disso, e que inclusive me estimulou a fazer esse episódio, é a minha irmã, que começou a trabalhar com lomografia. O que acontece? Lomografia é uma técnica onde nós não temos fotômetro. É uma mistura de câmera de filme com pinhole. Uma técnica que a Sunny 16 Rule cai como uma luva. Além do que, não é porque todos nós possuímos calculadoras hoje em dia, mesmo nos nossos celulares nós temos acesso à calculadora, que nós vamos deixar de aprender matemática. Não é porque todos possuímos fotômetros que nós vamos deixar de aprender os princípios básicos de exposição. Também importante é que aprendendo essa técnica nós poderemos exercitar os nossos olhos, nós poderemos exercitar o nosso poder de julgamento, se uma cena vai ser exposta corretamente ou não. Quantas vezes nós já batemos uma foto, olhamos ali na câmera e tá bem exposta, ficou legal. E quando a gente chega em casa, que a gente passa para o nosso computador, nós nos damos conta, puxa vida, mas ficou mal exposta, o que aconteceu? Pois então, aprendendo essa técnica, nós vamos ter um maior poder de julgamento. E dessa forma, depender cada vez menos do fotômetro, que todos sabemos não é 100% confiável. E exercitando essa técnica, nós poderemos criar uma espécie de feeling. Nós poderemos exercitar nosso instinto e meio que adivinhar a melhor exposição e configurar a câmera da melhor forma possível. E pense da seguinte forma: fotografia é como andar de bicicleta. Nós podemos ler, nós podemos estudar, nós podemos escutar um podcast a respeito. Mas nós nunca vamos aprender a andar de bicicleta. A única forma de aprender a andar de bicicleta é andando, é praticando. E assim funciona com fotografia. Quanto mais nós praticarmos, quanto mais exercitarmos, melhor será o resultado. E fotografar sem usar um fotômetro é um dos melhores exercícios que nós podemos fazer para melhorar nossa fotografia. Então, por todos esses motivos, vamos lá! O que é a regra? Em fotografia, a Sunny 16 Rule, como eu já disse, é um método para estimar a melhor exposição sem precisar usar um fotômetro. E a regra nos diz o seguinte: se estivermos em um dia ensolarado, e daqui veio a palavra sunny, configure a abertura do diafragma em f16.
E daqui veio o 16. E a velocidade com o mesmo valor do ISO. Seguindo essa regra, você garantirá uma boa exposição. Fácil assim. Quer dizer o que então? Que se nós estivermos em um dia de sol, nós vamos colocar a abertura da câmera para f16 e vamos colocar o mesmo valor de ISO para o mesmo valor de velocidade. Se nós escolhermos uma velocidade de 1/100, nós vamos colocar o ISO em 100. Se nós escolhermos a velocidade de 1/200, vamos colocar o ISO 200. Se escolhermos a velocidade de 1/800, ISO igual a 800. Porque o que acontece? Quando nós aprendemos o básico da fotografia, nós percebemos que tudo é uma balança, que a exposição tem como premissa básica o quê? O valor de abertura, o valor de velocidade e o valor de ISO. E é tudo uma balança. Se nós mexemos em um, nós vamos ter que contrabalancear com alguma outra coisa. Com essa regra, nós vamos sempre ter abertura em f16. E a partir do momento que nós subirmos a velocidade, nós vamos subir o ISO. Fazendo o que com isso? Aumentando a sensibilidade do sensor para contrabalancear a velocidade que está subindo, que vai deixar passar menos luz até o sensor. E aí, talvez você pergunte, puxa vida, mas que coincidência! Como pode, sempre que o ISO aumente, vai ficar exatamente o mesmo valor da velocidade? Como assim? Na verdade, quando eles criaram o ISO, eles criaram exatamente para coincidir com a velocidade. Como eles fizeram? Eles selecionaram um valor de abertura para a câmera, f16, e uma velocidade qualquer. Vamos dizer que foi 100, 1/100. E aí eles olharam em qual sensibilidade, em qual valor de ISO a foto ficava exposta corretamente. E eles deram o valor de 100. E por que isso? Porque eles precisavam ter um sistema de referência para que todas as máquinas, todos os modelos, todas as marcas tivessem algo como parâmetro. Por exemplo, hoje em dia nós vemos bastante, o novo modelo da câmera da Nikon, que tem o ISO até 25.000. O novo modelo da câmera da Canon, que tem como ISO até 15.000. Mas e aí, se não tivesse um parâmetro, esses valores não nos diriam nada. Como nós iríamos saber que talvez o 15.000 da Canon não fosse ter um resultado muito melhor do que o 25.000 da Nikon, por exemplo? Que não fosse ficar muito, muito mais sensível. Pois foi daí que eles criaram essa regra. Eles colocaram assim, com a abertura f16, uma velocidade em 100, o valor de ISO que tiver a exposição correta será 100. Se a velocidade estiver em 500, somente quando a exposição estiver correta, não estiver nem subexposta nem superexposta, que o valor do ISO vai ser 500. Se a foto estiver superexposta, então esta não é sensibilidade em 500, provavelmente está em 600, 700, 800 ou mais. Se estiver subexposta, então também não será 500, provavelmente é 400, 300, 200 e assim por diante. Enfim, não sei se ficou bem claro. Se não ficou, resumidamente é isso. Quando os fabricantes das câmeras falam qual é o valor do ISO, eles têm como parâmetro que tem que ser o mesmo valor da velocidade em f16. Quando estiver a abertura em um valor de f16 com uma condição de luz normal. Mas para nós, isso é totalmente secundário agora. Só falei mesmo por curiosidade. O que nos interessa aqui é a Sunny 16 Rule, que é isso. Colocando em f16, sempre faça coincidir a velocidade com o valor de ISO em um dia ensolarado, que nós teremos a melhor exposição possível, que não tem erro. Não precisamos ficar tão dependentes do fotômetro. E agora nós vamos ver alguns exemplos que talvez divergem um pouco dessa situação ideal.
Bom, daí tu pergunta, beleza, Neno, tá o dia ensolarado, mas a minha namorada tá debaixo do guarda-sol. Ou ela não quer sair de dentro do carro por causa do ar-condicionado. O que interessa que tá um dia ensolarado se ela tá na sombra? Pois não se apavore, ainda assim é bem fácil usar essa regra. Basta sabermos que para a zona que está corretamente iluminada até uma zona escura, uma zona de sombra, tem uma diferença de 2 stops. O que nós vamos fazer então? Trocar. Tira de F16, passa para F8 e continua com a regra, sempre coincidindo o valor de velocidade com o valor de ISO. Por quê? Porque aumentando 2 valores da abertura vai ser o suficiente para compensar a exposição. E da mesma forma, se tiver em uma zona que esteja muito mais iluminada do que deveria ser, diminua 2 valores da abertura, colocando numa abertura menor e compensando a exposição. Fácil, fácil. Mas tu não está contente. Vamos dizer que tu mora em Santos, por exemplo, que está sempre chovendo. Aí tu vai me falar, tá, mas e aí? Aqui nunca tem sol? Ou está sempre nublado ou chovendo? Do que me adianta essa regra? E eu te respondo, ainda assim podemos usá-la. Se nós procurarmos na internet, existem várias tabelas que nos ajudam. E eu construí uma aqui para nós. Se vocês entrarem no blog e derem uma olhada no post completo, vocês vão poder visualizar ela. Mas eu sei que tem muitas pessoas que baixam o MP3, que assinam o feed, que não é sempre que dá para acessar a internet. Então eu vou tentar descrever ela. Eu coloquei 5 situações distintas. Que é onde nós partimos, que é um dia ensolarado. Bom, esse, como nós já falamos, e é o próprio nome da regra, nós vamos deixar em F16. Agora vamos dizer que nós estamos no Polo Norte ou lá nas Bahamas, que tem muita neve, tem muita areia e tem muito brilho, muito mais do que uma situação corriqueira. Bom, então nós vamos ter que diminuir a abertura, certo? Será um valor de F22. É fácil, não é difícil. É só aumentar um ponto de luz, só aumentar um f-stop para compensar o excesso de luminosidade. Agora vamos dizer que nós estamos em um dia parcialmente nublado. Nem é um dia ensolarado e nem um dia completamente nublado. Ele está parcialmente nublado. Bom, é só aumentar um ponto de luz. De F16, nós vamos para F11. Em um dia completamente nublado, mais um ponto de luz. De F16, nós vamos para F8. Pulamos por F11 e vamos para F8. E um dia muito escuro, sabe quando está caindo o céu, está caindo um toró d'água, está escuro, escuro, parece que está anoitecendo. Um f-stop de 5 pontos, que são 3 diferenças partindo do F16. Resumindo, é fácil. Se nós estivermos numa situação que está muito mais iluminada do que o normal, diminuímos uma abertura. Se está um dia parcialmente nublado, aumentamos uma, nublado, aumentamos mais uma, e um dia muito escuro, aumentamos ainda uma a mais. Não precisa nem decorar nada, é fácil de entender. E nunca esquecendo, o valor de ISO sempre coincidindo com o valor de velocidade. Não importa qual o valor de velocidade, coloque o mesmo valor de ISO. E agora, mais uma dica. Eu sei que muitas vezes é fácil saber, eu sei que de um dia ensolarado para um dia parcialmente nublado, eu tenho que aumentar um valor de f-stop. Mas eu não me lembro qual é o valor a partir do F16, que seja um ponto de luz, que seja um f-stop. É fácil de saber. Normalmente, as câmeras elas mudam os valores em 0.3 stop. Isso quer dizer o quê? Que ali no disco da câmera, onde a gente altera o valor da abertura e o valor da velocidade, a cada 3 cliques nós teremos o dobro. Em outras palavras, de F16,
está indo para F22, em contrapartida de F16 indo para F11. Então basta contar os cliques e saber a cada 3 cliques é um F-stop. Se tiver em F16, contar 3 cliques, tu vai estar em F11. Se contar mais 3 cliques, tu vai estar em F8. Se contar mais 3 cliques, F5.6. A cada 3 cliques é um valor de stop. Quer dizer o quê? A cada 3 cliques nós estaremos multiplicando o valor de luz que está chegando até o sensor ou dividindo por 2. Essa é uma dica que me ajuda bastante no meu dia a dia. E espero que vocês façam proveito também. E é isso, pessoal. Hoje o episódio ficou bem curtinho, porque, como eu disse, é uma regra muito fácil, não tem muito o que falar, mas, em contrapartida, muito importante. Então, vamos praticar. Não deixe cair no esquecimento, pratiquem, que vale muito a pena. A fotografia de vocês vai crescer bastante. E essa, agora, seria a parte, como todos sabem, que eu leria os e-mails de vocês. Mas, infelizmente, não recebi nenhum e-mail. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o espaço e dar algumas sugestões de alguns sites que eu acho que serão interessantes. Um deles é o Metacast. O Metacast é um podcast voltado para podcasters. E o que eu achei interessante é que tem um episódio lá onde eles dão dicas para quem escuta podcasts. Eles dão dicas de podcasts interessantes. Eles dão dicas de como funcionam feeds, de como assinar, de como melhor gerenciar as pastas. Eu acho que é bem interessante. Para quem é fã dessa mídia, como eu, que costuma acompanhar bastante podcasts, eu acho que vale a pena dar uma escutada. Outro episódio que eu acho interessante também é o 29, que é o Podcast for Dummies. E nas palavras deles mesmo, que falam assim: sabe aquele seu amigo que nunca ouviu um podcast, não faz ideia do que é uma podosfera e não consegue entender o que é um feed? Pois o episódio dessa semana do Metacast foi feito especialmente para ele. Pois é, esse podcast é para aprendermos como responder para aquelas pessoas que às vezes nos perguntam: o que é um podcast? E a gente não consegue explicar. E depois tem o episódio número 21, que é Descobrindo o Feed. Eu acredito que para muitas pessoas que ainda não utilizam essa ferramenta, vai ser interessante escutar esse episódio. Ele ensina bem certinho, de uma forma descomplicada, o que é um feed, que nada mais é uma forma de gerenciar os podcasts. Existem 2 formas de obter o episódio, o arquivo em MP3. Uma é chegando até o site fazendo o download, e outra é de uma forma direta. É como se tivesse uma revista que nós poderíamos ir até a banca e comprar, ou fazer assinatura e receber direto na nossa casa. E é mais ou menos isso que é um feed. Enfim, escutem esse episódio número 21 deles, que é bacana. São podcasts que não tem nada relacionado diretamente com fotografia, mas são direcionados a podcasts. E eu acredito que se vocês estão me escutando, é porque vocês gostam dessa mídia. Então acho que vai ser interessante também. E eu vou deixar o link para vocês desses 3 episódios aqui no final do post. E sempre lembrando, não esqueçam de escrever. Entrem lá no blog, vão em contato, lá tem todos os endereços e atalhos onde vocês podem se manifestar. Tem nosso endereço de feed, o nosso endereço do iTunes, tem o nosso grupo no Facebook e o nosso endereço no Twitter. Se você tiver qualquer dúvida, sugestão para alguma pauta, ou mesmo alguma crítica com relação aos podcasts, com relação ao blog, deixe eu ficar sabendo. Por favor, é importante. O nosso podcast é como uma joia rara, precisa ser lapidada. E nós só vamos fazer isso com a ajuda de todos. Inclusive, apesar de não ter tido nenhum e-mail essa semana, eu notei que teve muitas pessoas novas no nosso grupo do Facebook. E eu queria agradecer as pessoas que estão
nos ajudando a aumentar esse grupo, convidando novos membros, divulgando o Sangue, Suor e Foto e trazendo novos ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Boas fotos, fiquem com Deus. E é isso aí. Tchau, tchau, pessoal.